Pode ser a todos. Pode ser a todos novamente. Amém? Curva sua fronte. Vamos estar orando ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cantamos que tu és grande e nós declaramos que tu és grande, Senhor. Grande é o nosso Deus. E como nós, Senhor, somos tão pequenos, Senhor, mas tu, com a tua graça e a tua misericórdia, trabalha em nós, age em nós, Senhor, e age através de nós, Senhor. Queremos pedir que tu continue, Senhor, trabalhando no meio do teu povo que aqui está na igreja, na vida de cada um daqueles que estão, Senhor, ó Deus Santo, assistindo a esse culto, Senhor, ó Deus Santo, nos seus lares, Senhor, hoje ou vão assistir em outro momento, Senhor, que tu esteja, Senhor, trabalhando em cada vida e em cada coração. Peço, Senhor, que tu tenha misericórdia de mim, Senhor, e trabalhe, Senhor, através da minha vida, através dos meus lábios, Senhor, para que as pessoas ouçam a minha voz, Senhor, mas vejam o teu agir e o teu proceder na vida, Senhor, de cada um, Senhor. Brilha, Senhor, através das minhas rachaduras, brilha, Senhor, através dos meus defeitos, Senhor, e resplandeça na vida de cada um dos teus filhos e filhas nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço essas bênçãos, Pai. Amém. Pode sentar, a gente já vai pegar o texto para ler. Quero saudar a cada um dos irmãos de novo, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa agora dessa vez, que a gente está com o culto transmitido, né? Então pode ser que tenha alguns irmãos que estejam assistindo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. A gente hoje vai falar, primeiro que a gente não vai inventar a roda. Então o que a gente vai falar hoje não é uma novidade para as nossas vidas, mas acho que tem tudo a ver com os momentos que a gente tem vivenciado. A gente está estudando uma lição que fala sobre a Rota 32, a Rota do Avivamento. Na igreja que a gente tem congregado hoje, que é a igreja de São Gonçalo, a gente já tem trabalhado também sobre avivamento, sobre preocupações sobre avivamento. E a gente hoje vai falar sobre os 3 pilares para uma vida com Deus. Aonde a gente vai se basear nesses pilares? Na palavra de Deus. E num texto que depois eu quero que você, com muita simplicidade e desejo de aprender mais da palavra do Senhor, medite nele na sua casa, no seu lar, porque você vai ver que ele tem tudo a ver com o tempo que a gente tem vivenciado e com os desejos que a gente tem como instituição para as nossas vidas, ok? Então abra sua Bíblia, por favor, ou aplicativo, no livro de Deuteronômio. É um texto que eu particularmente acho muito interessante e a gente vai hoje depois explicar por quê, né? Mas é o livro de Deuteronômio, no capítulo 30. A gente vai ler a partir do versículo 14 e a gente vai ler até o versículo 16. Ok? Mas depois a gente vai passear um pouquinho pelo capítulo 30 de Deuteronômio. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou aí? Abriu seus aplicativos, quem tiver aplicativo. Então, Deuteronômio 30, a gente vai ler a partir do versículo 14. E diz assim: porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Amém? Então, o capítulo 30 vai servir de base para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Eu ia até usar um texto um pouco diferente, que é um texto em homenagem ao pastor Joel, né? Porque esse capítulo 30 é um dos textos que Paulo usa para escrever o capítulo 10 de Romanos.
no capítulo 10 de Romanos, a gente tem aquele texto que o pastor Joel gosta muito de falar dele. Como, pois, ouvirão, se não há quem pregue? Como, pois, pregarão, se não há quem os envie? Como, pois, crerão, se não ouvirem a palavra do Senhor? Muito bem, Paulo se baseia um pouco nesse capítulo 30, nesses escritos do capítulo 30. Por que a gente menciona isso? Porque a palavra de Deus, a gente falou na lição, é uma questão cíclica às vezes. Muitas pessoas ficam imaginando que a gente vai trazer uma novidade, vai ter uma coisa nova acontecendo na igreja, vai ter alguma coisa nova acontecendo no movimento. Isso vai fazer com que a gente consiga trazer uma esperança, porque vai ter uma coisa nova. Bem, eu lamento lhe informar que a gente não vai encontrar às vezes algumas coisas novas, até porque todas as coisas que precisavam ser ditas para a gente já estão aqui na palavra do Senhor. Paulo usa um texto, e tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Então todas as coisas que aconteceram e estão registradas, boa parte delas na palavra do Senhor, elas foram colocadas para que a gente possa aprender, a gente possa vivenciar. E a gente nessa caminhada de avivamento que a gente tem passado, e é o desejo da igreja, a igreja deseja isso, a igreja quer que a gente viva no centro da vontade de Deus. Esse é o plano do pastor Adelmilson. A igreja precisa estar no centro da vontade de Deus. Eu acho muito interessante e compartilho do sonho do pastor Adelmilson. A gente começou agora no dia 24 de janeiro uma contagem de tempo até chegar nos 100 anos da igreja. É uma contagem regressiva, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Uma contagem regressiva. A gente completou 90 anos agora no dia 24 de janeiro. E o pastor Adelmilson tem um sonho, e eu compartilho desse sonho dele, de que quando a gente completar 100 anos, a gente tenha 100 mil membros da Igreja Adventista da Promessa. Como diria o pastor Joel, posso ouvir um amém? Amém. É o sonho do pastor Adelmilson, eu compartilho dele. Tem muitas coisas que eu acho muito interessante na igreja, que a igreja tem feito. E tem algumas coisas que a gente hoje, inclusive, vai falar sobre algumas dessas coisas, né? O texto em questão, de Deuteronômio capítulo 30, é um texto muito interessante para nós. Por quê? Porque Deuteronômio, se a gente se lembra bem, né? A gente já teve essa lição sobre Deuteronômio. Deuteronômio é muito interessante, que são os últimos 30 dias de vida, praticamente, de Moisés. Moisés sabe que não vai entrar na terra prometida. Moisés vai instruir o povo. Moisés vai falar com o povo que muitos deles não tinham saído do Egito, tinham nascido no deserto. Era gente que infelizmente não conhecia o Deus que faz milagres. Era pessoas que iam conhecer a terra aonde manava leite e mel, mas não tinham tido experiências com Deus. Moisés está falando para esse povo, próximo da sua morte, para mostrar a esse povo e relembrar a esse povo que eles precisavam se apegar a Deus. Eles precisavam ter relacionamento com Deus. Deus precisava estar no centro da vida deles. E Moisés começa no capítulo 30 a falar para esse povo exatamente para que eles pudessem entender que as bênçãos do Senhor estavam disponíveis para eles. No capítulo 28, Moisés vai falar sobre as bênçãos, que é o desejo, acho que, de todo cristão, é de ser abençoado.
Bênção ao entrar, bênção ao sair, bênção do rebanho, bênção em todas as coisas que você tocar, você vai ser abençoado. E a bênção do Senhor, ela vai te acompanhar. Na verdade, o texto de Deuteronômio 28 diz o seguinte, que a bênção do Senhor, ela vai te perseguir. Esse é o sentido correto do capítulo 28, do versículo, se eu não me engano, versículo 2. Aonde diz que a bênção do Senhor vai te acompanhar, a bênção do Senhor ela vai te perseguir, se você obedecer ao Senhor, se você caminhar e andar nos caminhos do Senhor. No capítulo 30, Moisés continua e repete muitas das coisas que ele falou no capítulo 28 para o povo. Só que aí, Moisés vai se aprofundar um pouquinho, porque aquele povo era um povo que não tinha vivenciado muitas coisas lá do deserto, lá da saída do Egito. O Deus que faz milagres, o Deus que opera poderosamente. Abrindo um parêntese, o pastor Adelmilson, na semana passada, ele falou um negócio que mexeu comigo. Nesses últimos tempos, a gente tem orado, eu tenho conversado muito com a Meire, conversado com Deus, porque assim, a gente pode fazer muito mais do que a gente faz, mas por N situações, N coisas, a gente tem feito menos do que a gente acha que poderia fazer. E já tem um tempo que Deus tem cobrado a gente, pelo menos a mim, me cobrado um pouco mais, que eu poderia fazer um pouco mais, agir um pouco mais, né? Me envolver um pouco mais. A gente tem, infelizmente, e isso é uma ideia de alguns pensadores cristãos, que eu também compartilho, que a gente tem uma geração hoje que uma parcela dessa geração está perdida hoje. A gente vai encontrar, e aí isso é eu, tá? Não tem nada mais ninguém, eu. Você pega a geração dos anos 90, que nasceu nos anos 90, final dos anos 80, e começo dos anos 90, essa é a geração que eu julgo que parte dela está perdida. É uma geração que, infelizmente, não vivenciou muitas coisas de Deus, não viu muita coisa, não presenciou muita coisa, e é uma geração que conhece Deus apenas de ouvir falar, mas não vivenciou muitas coisas. Eu sou da geração de 70. Quem é da geração de 80 ainda vivenciou muitas coisas na igreja do Senhor e presenciou muitas coisas e foi ensinado e firmado em muitas coisas da palavra de Deus. A geração de 90 é uma geração que a igreja começou a mudar e a seguir uma linha que precisava prender as pessoas com alguma outra coisa que não fosse a palavra de Deus. Os meus filhos são da geração 2000. Essa geração ainda pode ser salva. E eu preciso entender isso, que eu preciso ajudar a salvar essa geração. Por isso eu aceitei voltar a ser professor. Para exatamente passar para essa geração o que os antigos passaram para mim. É palavra de Deus. E o que Moisés vai falar hoje no capítulo 30 aqui, que a gente vai usar como base da palavra, é exatamente isso. E o pastor Adelmilson, falando sobre os movimentos que a gente estudou na semana passada, os movimentos que Deus faz e que vai chegar ao Brasil, e aí o término da lição da semana passada termina no princípio de o que vai começar a acontecer na vida do pastor João Augusto da Silveira, que a gente estudou hoje, e principalmente o que acontece no surgimento da Igreja Assembleia de Deus. O pastor Adelmilson fala um negócio que assim mexeu comigo muito. Por quê? A gente precisa orar, irmãos. A gente precisa orar.
Essa questão da gente estar numa rota de avivamento, a gente precisa orar. E aí o pastor Ademilson falou o seguinte: imagina se Deus acender o fogo no meio desses jovens e adolescentes da nossa igreja. Eu estou com 49 anos, que é a idade do pastor Ademilson. Eu tenho metade da vida apenas, já vivi meio século. Esse ano eu completo meio século de vida. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou ter de Deus agindo na minha vida. Mas imagina se Deus acender o fogo na vida do Léo. Léo tem 13 anos. Ele tem mais 70 anos de fogo para queimar ainda na vida dele. Você que está pensando num jovem, num adolescente, imagine se Deus acender o fogo nesses jovens, nesses adolescentes. O que a nossa igreja pode se transformar, porque eles dominam todas essas tecnologias. Agora, se Deus acender o fogo na vida deles, coisas tremendas eles vão fazer. Coisas tremendas eles vão fazer. E os pilares de uma vida com Deus passam exatamente sobre isso. Sobre relacionamento com Deus. Por quê? Moisés vai estar falando com o povo aqui, e aí a gente volta um pouquinho no versículo 11. Moisés fala assim, para aquele povo que está lá no deserto: olha só, porque esse mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de você. E aí Moisés começa a falar o seguinte, não está nos céus para dizeres quem subirá lá para nós e nos traga para que a gente possa ouvir, para que a gente possa fazer. Não está tampouco além do mar para dizeres quem passará além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que façamos. Esta palavra está muito perto de você, na sua boca e no seu coração. Nunca a palavra de Deus esteve tão perto da gente. Nunca. Tem gente que gosta de ouvir música, né? Quando vai trabalhar. Eu sugeri aos meus alunos e passei para eles esse mesmo aplicativo que eu tenho. Esse aplicativo aqui tem umas coisas interessantes nele. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Muito bem. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. É a Bíblia falada. Esse aplicativo, ele vai lendo a Bíblia para você. Tem gente que tem sono ler a Bíblia, né? Eu já ouvi falar de pessoas e conheço pessoas que, para dormir melhor ou para pegar no sono, vão ler a Bíblia, porque aí o sono, a Bíblia faz ele dormir. Tem cada coisa que a gente já ouviu nessa vida. Mas você às vezes quer gastar tempo, quer ficar ouvindo algumas coisas, ouça a palavra de Deus. Vai se apegar. Nunca a palavra do Senhor esteve tão perto. A palavra de Deus está perto de você. Não precisa vir alguém para trazer alguma coisa longe. Quem poderá ir aos céus trazer ela? Ou quem poderá ir ao mar? Moisés falou isso lá antes, pertinho do Rio Jordão, antes deles atravessarem o Rio Jordão. Moisés fala para eles: olha, esta palavra está perto de vocês. A proposta de vida e bem, morte e mal está pertinho de vocês. 3 pilares que a gente vai encontrar em qualquer movimento que a gente vai ver de avivamento. Na história do avivamento. Esses 3 pilares sempre tiveram, ou eles tiveram os 3 juntos, ou tiveram 2, ou tiveram um só. Os 3 pilares que Moisés vai propor ao povo para que o povo tenha e viva. Esses pilares é que a gente precisa colocar nas nossas vidas. Eu preciso colocar na minha vida e você precisa colocar na sua vida.
Moisés começa esses pilares, e aí a gente vai para o versículo 16. Moisés diz o seguinte: porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. Depois, lá no versículo 20, Moisés vai dizer de novo para ele: ame ao Senhor teu Deus. Moisés está repetindo o que ele fala em Deuteronômio capítulo 6, que é o Shema, que todo judeu repete isso todos os dias, todos os dias. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Ele é o único Deus. Ame ao Senhor teu Deus, se relacione com esse Deus. E amar ao Senhor teu Deus é você ter comunhão com Ele. E como é que eu tenho comunhão com Deus? Orando. Eu preciso amar a Deus, e quando eu amo a Deus, eu quero estar mais vezes perto dEle. Como eu estou mais vezes perto de Deus? Orando. Uma vida de oração me aproxima de Deus. A gente hoje tem uma geração, e eu ainda sou dessa geração, que viu muitas coisas acontecerem no deserto. Pastor Adelmilson falou isso na semana passada. Eu sou da geração que ainda viu muitas coisas acontecerem no deserto. Deus agir poderosamente no meio do povo dele. Mas a gente tem uma geração hoje que não conhece os milagres de Deus. É uma geração que Moisés está preocupado aqui, porque ela vai entrar em Canaã e não conhece o Deus que faz milagres. Ela vai se acostumar com Canaã. E a gente tem uma geração hoje que está acostumada com Canaã. As facilidades, a benesse, os estádios, todas as coisas de Canaã. Mas não conhece o Deus que trouxe ela para Canaã. E a gente precisa que Deus incendeie essa juventude. Essa juventude precisa amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Precisa amar ao Senhor teu Deus de todo o coração. Todas as forças, todas as questões, precisa ser o foco, precisa ser Deus. E a gente às vezes olha algumas coisas e nos assusta algumas coisas. A gente cantou aqui, não cantou? Quão grande é o meu Deus. A gente canta isso bem. Mas a gente precisa não só cantar, a gente precisa colocar Deus. Deus está aqui no trono. Deus está no trono. Tudo que acontece na minha vida, o que aconteceu na minha vida é obra de Deus. É Deus quem age na minha vida. É Deus que me fez chegar até aqui. Quando a gente começa... Cadê o bonitinho? Está lá em cima. Quando a gente começa a olhar, a falar muito das pessoas, enaltecer a história das pessoas, e deixa de enaltecer o que Deus fez através dessas pessoas, Deus senta na cadeirinha e fala assim: olha só, amigo, vamos lá, que hora que você vai falar de mim e do que eu fiz aqui? Você vai contar a sua história, você vai falar a sua história todinha, vai falar as técnicas todinhas, tudo que aconteceu de você. Que hora que eu entro em campo? Que hora que eu começo a jogar? Que hora que você vai dizer o que eu fiz? Moisés está relembrando isso aqui ao povo. Olha só, você quer se multiplicar, você quer crescer? Em alguma tradução, em outra tradução, está assim, ó, para que você viva e cresça. Para que você viva e cresça, você precisa amar ao Senhor teu Deus. Entender que Ele precisa ser adorado. Você é apenas um instrumento que Deus usou, mas dele precisa ser glorificado. O Espírito Santo, quando veio aqui, Jesus fala o seguinte: eu enviarei um outro Consolador e Ele me engrandecerá. O Espírito Santo não traz nenhuma novidade. Ele vai falar de Cristo, Ele vai engrandecer a Cristo, Ele vai exaltar a Cristo, porque Cristo é o autor de todas as coisas. É nele que nós somos salvos, é nele que nós somos mantidos. Moisés continua falando para o povo, e Moisés fala: a primeira coisa é um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus requer oração. Então o primeiro pilar que a gente precisa colocar em nossas vidas é orar. Lembra dos moravianos que a gente falou? Que ficaram 100 anos orando? Semana passada eu fiz uma pergunta: quanto tempo duram as nossas vigílias mesmo? 6 horas?
7. Vamos lá, 7 anos, 7 é máximo, né? Aí alguém gritou para mim assim: pastor, agora tem mini vigília. 3 horinhas. E aí, para reunir durante 3 horinhas para orar, olha, o bicho pega. Imagina 100 anos. A gente, antigamente, muita gente ficava esperando a campanha de 100 dias da igreja para orar, não é isso? A gente falou na lição, o pastor até falou, o pastor Alex falou, eu não preciso esperar a igreja fazer algumas coisas, eu tenho que me colocar. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que ter o meu relacionamento, porque eu tenho que amar ao Senhor. O relacionamento é eu com Deus. Eu tenho que amar ao Senhor. É o meu relacionamento com Ele. Depois Moisés continua falando para o povo, e Moisés vai dizer ao povo o seguinte, ainda no versículo 16. Ele diz, ame ao Senhor. Depois ele vai dizer o seguinte, guarde os mandamentos do Senhor. Guarde os meus mandamentos. Quando a gente fala em guardar os mandamentos, a gente olha automaticamente. A gente não vai restringir uma questão, vai afunilar o negócio, não. Isso aqui tem a ver com a palavra de Deus. Porque o que eles tinham, naquela época ali, era a porção da palavra de Deus que estava com eles apenas. Além de amar ao Senhor, você precisa compreender que a palavra de Deus é um dos pilares para uma vida com Deus. A gente nunca teve a Bíblia tão próxima da gente. E agora que é pior. A gente nunca teve tanta gente que não sabe nada de Bíblia. Nada. Absolutamente nada. A gente está numa geração que questiona tudo, não questiona? Você acha que nessa geração não tem gente que questiona a Bíblia? Porque eu sou da geração que a palavra do Senhor, a Bíblia era a palavra do Senhor. Ela é a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor. A gente está numa geração que questiona tudo. Aí tem gente nessa geração que questiona o seguinte, espera aí, mas o cara que escreveu, será que ele escreveu isso aqui que está aqui mesmo? Afinal de contas, tem um pastor hoje que disse que a Bíblia precisa ser contextualizada, né? A gente precisa fazer uma reforma na Bíblia. Não é uma reforma na nossa vida. A gente precisa reformar a Bíblia. A gente precisa contextualizar a Bíblia. Trazer ela para uma realidade que ela está fora de realidade. Essas coisas que estão aqui escritas estão fora da realidade. Deus é um ancião, velhaco, entendeu? Que não sabe mais nada e que ele precisa se contextualizar. Eu preciso voltar para a palavra de Deus. Eu preciso voltar, eu preciso entender que a palavra de Deus precisa estar arraigada no meu coração. Se você pegar os avivamentos, alguns deles vão passar pela palavra de Deus. A chama corroía a vida das pessoas e elas iam pregar a palavra de Deus. A tal ponto que eu comentei com vocês na lição, o seguinte, do ateu virar e falar o seguinte, eu não creio nesse Deus, mas ele crê, e porque ele crê eu vou ouvir ele. Você precisa crer na palavra do Senhor, você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração. Aí eu vou para o texto que eu falei que ia ler, que me lembra o pastor Joel. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como poderão ouvir, se não há quem fale da palavra do Senhor? Pessoas que amem a palavra do Senhor, que guardem a palavra do Senhor, os estatutos, os juízos. Veja, e para guardar isso, é para que vocês possam viver. O texto vai mostrar para a gente que é o seguinte, olha só, é para viver, é para que você tenha vida, é para que você viva. A preocupação de Deus é que você tenha um pilar na sua vida para que você viva com Ele.
É viver com Deus, é caminhar com Deus, é andar com Deus. É para que você cresça, para que você se multiplique. Lembra que a gente comentou na lição? Eles não tinham recursos, mas a igreja se multiplicava. Eles não tinham recursos, mas a igreja se multiplicava. A palavra de Deus alcançava as pessoas. A gente hoje tem recursos, mas a gente está aqui, precisa voltar para esse texto. E olhar para esse texto, e lembrar desse texto, e ver o seguinte, olha só, eu quero me multiplicar. Eu preciso amar ao Senhor. Eu preciso colocar Deus no pedestal, não a pessoa, Deus no pedestal. Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser exaltado, Ele precisa ser glorificado. As pessoas precisam seguir Ele, não seguir a mim. As pessoas precisam chorar com Ele, não comigo. A minha história de vida é igual à história de vida de uma série de pessoas que Deus usou, produziu milagres e transformou vidas, mas é Ele que transforma. É o Espírito Santo de Deus que transforma, que age nas nossas vidas. É Ele que precisa ser glorificado, Ele precisa ser adorado. E veja, a preocupação de Deus com o povo lá no deserto é que Deus queria continuar abençoando a vida deles. Deus queria que esse povo fosse bênção. E Deus fala para eles o seguinte, através de Moisés, tanto no versículo 16, depois no versículo 20. Diz assim, dê ouvidos à voz do Senhor. Tem gente que fica esperando um anjo vir falar com ele, né? Eu até vou mudar de vida. Até vou mudar de vida. Mas eu estou esperando o anjo vir falar comigo. Ela tem falado com você? Comigo ela tem falado. E às vezes um texto que a gente conhece de cor, a gente sabe de cor, de repente você ouve aquele texto e você fala assim, rapaz, como é que eu nunca pensei isso? Como é que eu nunca olhei por esse prisma? A palavra de Deus, ela continua falando hoje comigo e com você, meu irmão. Mas a gente precisa deixar a palavra de Deus falar. A gente precisa ouvir Deus falar. Quando a gente fala de relacionamento, que ele fala amando ao Senhor, e a gente coloca com essa questão de ter um relacionamento de oração, você precisa orar e esperar a resposta do Senhor. Mas tem muita gente hoje que é o seguinte, quer que Deus faça o que Ele quer. E se Ele não fizer o que Ele quer, Ele se revolta. E a palavra que Deus usa Moisés para falar é o seguinte, olha só. Se você se desviar, se o seu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e for seduzido, para que você mude a direção, para que você ande por outro caminho, você vai perecer, e seus dias de vida não vão se prolongar, na terra que você vai viver. Os céus e a terra eu tomo como testemunha hoje contra você. Porque hoje eu estou te propondo a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolhe viver, escolhe caminhar, escolhe estar no centro da minha vontade. É isso que Deus está propondo àquele povo no deserto. Escolhe estar no centro da minha vontade. Eu sei que você tem planos, eu sei que você tem sonhos. A gente pega os jovens de hoje, eles, por exemplo, minha filha está preocupada já com que faculdade ela vai fazer, que curso ela vai fazer, que faculdades ela pode escolher para poder Deus trabalhar na vida dela, para que Deus mostre o caminho para lá. Ela está preocupada com essas coisas. Eu sei disso. O Léo está preocupado com outras coisas que não tem nada a ver com faculdade. Os jovens hoje estão preocupados com uma série de coisas. E talvez você que não seja tão jovem também esteja preocupado com uma série de coisas. Mas Deus hoje nos chama e fala assim, campeão, presta atenção. Eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida. Os meus planos
são mais importantes para você do que os seus planos. A gente às vezes não entende, um jovem às vezes não entende isso daí. Talvez você esteja preocupado com o que você vai fazer e você não está vendo que Deus está te direcionando para algum lugar, porque Ele quer usar você ali, poderosamente. Ele quer transformar a sua vida por completo. Talvez você esteja olhando para o que você está pensando nos caminhos profissionais, e Deus está querendo te mostrar o seguinte: olha só, eu quero te usar nesse inteirinho aqui. Mas você às vezes está preocupado com outra coisa, meu irmão. Você está preocupado com os seus planos, com os seus sonhos. E Deus quer que você ouça a voz dEle, para que você tenha vida, porque se você não tiver Deus, você não tem vida. E Deus quer que você esteja no centro da vontade dEle, porque Ele quer trabalhar poderosamente na sua vida. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, Ele quer que você tenha oração, Ele quer que você tenha Bíblia. E aí o terceiro pilar que a gente vai encontrar no capítulo 30 é comunhão com Ele. No versículo 20, ele diz o seguinte, olha só: dando ouvido à sua voz e se achegando, pois, a Ele. Tenha comunhão com Deus a cada dia. Tenha comunhão horizontal e vertical, porque o irmão que está do seu lado, às vezes você quer que Deus age poderosamente na sua vida, mas você não consegue ter comunhão com quem está do seu lado aqui. E a gente falou na lição, e eu preciso falar agora de novo: Deus não trabalha em casas divididas. Você quer que Deus trabalhe na sua vida poderosamente, mas você tem aquela rixa, aquele problema, aquela situação. Sabe que hora que Deus vai? Vai demorar, filho. Porque Ele vai ter que te quebrar. Ele vai ter que mostrar para você que é o seguinte: olha só, você vai precisar ser amassado. Então, olha só, faz igual aquele cara que Jesus contou a história lá, o levita. Ele foi levar a oferta, ele deixou a oferta dele lá no altar, foi lá, se reconciliou com o irmão, que o irmão tinha algo com ele. Lembra que o texto vai dizer o seguinte: não é ele que tinha algo contra o irmão, você se lembrou de que o irmão tem algo com você, vai lá, deixa a sua oferta aqui, vai lá, se reconcilia com ele e volta, e oferece a sua oferta. Quem é que quer que Deus possa agir na vida dele? Sou eu. Quem é o maior interessado que Deus trabalhe na minha vida? Eu. Então é o seguinte: eu preciso resolver todas as pendências da minha vida. Eu que preciso orar mais. Vamos fazer a campanha de oração. Ora aí, diácono. Cadê o pastor? Só tem que estar em todos os horários de oração. Todos os horários é muito, né? Porque aí não vai dar. Então é o seguinte, separa 3 horários do quadro de oração aí, que vai ter, do relógio de oração. O pastor vai estar em 3 horários desse daí. E ainda vai ter irmã que vai falar assim: por que o senhor está em 3? Não está em mais. Não, olha só, é eu que tenho que estar lá, eu que tenho que estar orando. O pastor vai orar, ele vai orar, mas eu tenho que ter comunhão com Deus, eu que tenho que ter relacionamento com Deus, eu preciso orar. A palavra de Deus precisa falar comigo. Quando que a palavra de Deus precisa falar comigo? Todo dia. Não é apenas o dia que eu venho aqui na igreja, que eu assisto o culto, é todo dia a palavra de Deus tem que falar comigo. Todo dia eu preciso ter comunhão com Deus, todos os dias. E aí, Moisés vai terminar isso aqui, dizendo para eles o seguinte: olha só, ame ao Senhor teu Deus, dê ouvidos à sua voz, se achegue a Ele, porque Ele é a vida. A presença do Senhor é que faz com que você viva, Ele é a vida. Ele é a vida e a longura dos seus dias. Numa tradução está assim: que Ele é a vida e a longura dos seus dias. Todos os dias que você vai viver é por causa dEle, por causa do Senhor. Se você amar ao Senhor, se você tiver um relacionamento com o Senhor, se você obedecer ao Senhor, Ele vai te dar vida longa. Ele vai te dar uma vida abundante, uma vida longa, uma vida de longura, uma vida de bênçãos.
Você às vezes quer a vida de bênção, mas você não quer ter um relacionamento com Deus. E aí a gente teve um professor na faculdade que dizia para a gente, eu já falei isso várias vezes aqui para vocês, e vou repetir isso de novo. Deus tem relacionamento com quem tem relacionamento com Ele. No capítulo 28 de Deuteronômio, diz lá, se você obedecer, se você tiver um relacionamento com Deus, as bênçãos do Senhor, elas vão te perseguir. Aonde você for, a bênção do Senhor vai te alcançar. Aonde você for, em que lugar você for, em que lugar, aonde você andar, a bênção do Senhor vai te perseguir e vai te alcançar. Você às vezes vai encontrar pessoas que tudo que ela fizer vai dar certo. Sabe por quê que tudo que ela fizer vai dar certo? Porque não é ela, é a bênção do Senhor na vida dela. E você às vezes quer saber, como é que fulano faz isso daqui e dá certo, e eu faço e não dou certo? Porque às vezes ele tem um relacionamento com Deus. E porque ele tem um relacionamento com Deus, Deus tem um relacionamento com ele. Deus é fiel. Moisés relembra aqueles muito jovens, de 40 anos, ou de menos, porque o público que Moisés está falando aqui, é tudo gente que nasceu no deserto. Deus castiga o povo que sai do Egito e diz para eles que todos vocês perecerão aqui no deserto. Moisés está falando com gente que não viu muita coisa acontecer e que não tem muito relacionamento com Deus, mas que a tendência é que esse povo, e que quando a gente vai olhar a história, a tendência é que esse povo se acostume com as benesses de Canaã e se afaste de Deus. É isso que vai acontecer na história aqui. Bem, Moisés está falando para esse povo o seguinte, olha só, nunca se esqueça, todos os seus dias, ame ao Senhor teu Deus. Dê ouvidos à voz do Senhor e tenha comunhão com Ele, se achegando a Ele. Pois é a vida e a longura dos seus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que haveria de dar. As bênçãos que o Senhor prometeu ao pastor João Augusto da Silveira e que cumpriu na vida dele, também é para nós. O plano do pastor Adelmilson, o sonho do pastor Adelmilson, a gente chegar aos 100 anos, com 100 mil pessoas na igreja. Às vezes eu olho e vejo assim, é um plano tão simples, né? A gente estudou sobre Edwards na semana passada, que ele impactou a vida de 100 mil pessoas no país de Gales. A minha oração é para que a gente edifique as nossas vidas, o nosso altar, o processo de avivamento nas nossas vidas, seja cada dia mais nesses 3 pilares. Que você, meu irmão, procure estar no centro da vontade de Deus. E pegue esses 3 pilares e faça da sua vida uma vida abundante na casa do Senhor, na mão do Senhor, em cima desses 3 pilares. Ore, ame ao Senhor, se relacione com Ele a cada dia mais. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor a cada dia. Deixe que a palavra do Senhor fale ao seu coração a cada dia. E por último, se achegue ao Senhor. Tenha comunhão com Ele. A cada dia. Venha à casa do Senhor. A gente falou na lição sobre pessoas que não têm vindo à casa do Senhor. Venha à casa do Senhor. Procure estar na presença do Senhor. Aqui é onde está o altar do Senhor. Ele marca o encontro com você nos dias de culto. Porque Ele vem aqui para receber a sua adoração, a sua glorificação, o seu louvor. Ah, mas Ele recebe também em casa? Recebe, eu sei que recebe.
mas Ele marca um encontro com você aqui. Esteja na presença do Senhor. Faça desses 3 pilares o centro da presença do Senhor na sua vida, e você verá coisas tremendas que Deus fará na sua vida. Para a gente poder encerrar, o pastor Adelmilson falou na semana passada, e eu repeti aqui para vocês, sobre o sonho dos adolescentes. Nos seus momentos de oração, ore para que Deus incendeie a juventude, esses adolescentes, aqui no Rio de Janeiro. Mas não somente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Quando o pastor Adelmilson falou, eu chorei, porque assim você começa a imaginar. Na década de 60 e 70, as vigílias que tinham, eram vigílias poderosas, e a juventude era batizada, era cheia do Espírito Santo, e através disso o Evangelho era pregado, e as pessoas, a igreja crescia, a igreja caía na graça do povo. A gente viveu muito Atos 2, naquela década de 60 e 70, aonde os jovens buscavam o poder de Deus, e Deus batizava, e hoje a gente tem esses pastores que estão no final da sua carreira. A gente precisa hoje que essa juventude seja impactada pelo poder de Deus, para que eles possam impactar as novas gerações. E essa geração dos meus filhos, ela não se perca, mas ela seja firmada na palavra do Senhor e no poder do Senhor. E a gente vai chegar ao ano 100 da igreja, ao ano 110, ao ano 120, crescendo, porque essa juventude vai ter lenha para queimar, o poder de Deus vai queimar na vida deles. Por isso, ore, interceda ao Senhor e apresente essa juventude aos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor.